O maior perigo da paternidade moderna não é o pai agressivo. Esse cara já deixou de ser um problema há muito tempo, porque é um perfil um pouco mais bruto que está bem em extinção hoje em dia. E muita gente acha que o maior problema é a questão do pai permissivo, mas isso também não é verdade, porque o pai permissivo, se ele tiver uma característica, ele pode entender a merda que ele está fazendo e ele pode mudar isso. Então, qual que é essa característica que acaba sendo o maior problema associado à paternidade hoje? Não só à paternidade, mas a qualquer coisa. Que é um problema muito mais silencioso e muito mais difícil de corrigir. Eu estou falando do pai arrogante. Ou seja, aquele pai que acha que sabe tudo sobre paternidade, porque ele viu uma meia dúzia de videozinhos do Marcos Piangers e outros, né? E ele acha que zerou o game. Agora ele tem todas as ferramentas, ele sabe tudo que ele tem que fazer. Ou pior, né? Ele vira e fala assim: não, ser pai é muito tranquilo, é só você dar amor. Que é um discurso muito parecido com o que o pessoal faz com a religião, né? Não, não preciso de religião, não, é só eu ser uma pessoa boa. Como é que você vai saber o que é ser uma pessoa boa se você não olha pra cima, né? É a mesma coisa do pai. Como é que você vai saber se você é um pai bom se você não sabe o que você não sabe? E esse é o grande problema. Então o cara, ele se considera um pai moderno, ele se considera muito sensível, ele acha que ele está extremamente conectado com os filhos dele, só que ele não estuda absolutamente nada, ele não se forma como pai, ele não se forma como um homem primeiro, e aí ele não se aprofunda naquilo que ele precisa fazer para entregar uma paternidade que vai servir para o filho ou para a filha, né? Então a verdade ela é muito brutal com esse tipo de pessoa, porque esse pai ele não percebe o tamanho da própria ignorância, porque ele não consegue entender aquilo que ele não sabe. Existe um mundo de coisas que está para além da capacidade dele de perceber a necessidade disso. E aí ele vai ter uma vida onde ele tem uma soberba, ele tem uma arrogância, ele fala com os outros olhando de cima e ele vai ficar parado no tempo. Esse é o pai preso no que a gente chama de efeito Dunning-Kruger, né? Que eu vou falar mais para frente com mais detalhes, né? Vou explicar melhor, mas é basicamente o nível de confiança da pessoa quando ela não sabe bosta nenhuma daquilo que ela acha que sabe, ela é um nível de confiança muito maior. E as pessoas que realmente entendem do que falam, em geral, elas ficam se questionando, cara, será que eu estou enganado? Será que eu preciso rever isso aqui? Será que isso aqui é assim mesmo? E acaba que a pessoa mais ignorante é a pessoa mais confiante. E se você for olhar, né, pegando num geral, né, em redes sociais, nos posts, né, sobre paternidade, você vai ver que a maioria, não, isso não é só para pais, tá? Isso é para mãe também. A maioria das pessoas que fazem um trabalho de merda, elas estão se gabando o tempo inteiro de como elas são boas, como eles são bons e como ele é um bom, sabe? É uma maluquice. Então, o que vai acontecer com esse pai? Ele vai continuar completamente imaturo. Ele vai deixar os filhos sem direção nenhuma, porque ele não sabe qual é a direção correta. Às vezes ele nem sabe que existe uma direção correta para determinadas ações. As esposas, no geral, vão conviver com um cara que é inacessível e é teimoso, porque ele não vai entender o que ele precisa melhorar ou o que ele precisa aprender para ser um marido melhor, inclusive. E ele vai ser aquele tipo de pai que se acha muito inteligente, muito evoluído e que acha que está fazendo tudo certo. O resultado vai ser, muito provavelmente, um filho que, conforme ele vai crescendo, ele vai entender que o pai dele é um idiota. Então, esse é o verdadeiro inimigo da paternidade hoje em dia, porque as pessoas têm informação muito fácil, informação muito abundante, mas elas não se aprofundam. Então, ela acha que seguir meia dúzia de perfis de paternidade no Instagram e ficar assistindo reels de um minuto e meio, vai formar um pai de respeito.
Isso não é verdade. Esse é um dos motivos do porquê eu vim para o YouTube e já tem aí, acho que 8 a 10 semanas que eu estou fazendo conteúdo toda semana e eu vou ver se eu aumento essa quantidade, porque aqui a gente tem tempo de aprofundar nos temas que realmente importam. Eu não consigo falar em um postzinho de Reels sobre isso aqui, por exemplo, que a gente vai falar. Então eu quero que você me ajude a espalhar esse tipo de conhecimento aqui, um conhecimento mais profundo, muito mais intenso do que essas coisinhas rapidinhas, engraçadinhas e bonitinhas do Instagram. E isso aqui precisa chegar para mais gente, para a gente tentar mitigar esse efeito, né, da ignorância, da soberba e da arrogância, que geralmente, não é só sobre paternidade, mas geralmente o ser humano costuma ficar preso e muitas vezes fica preso para sempre em relação a isso em áreas importantes da vida. Quantas pessoas negam a necessidade, por exemplo, de se alimentar bem, de fazer um exercício físico de vez em quando, ou de vez em quando no sentido de rotina, né, fazer todos os dias ali. Então, no geral, as pessoas elas se prejudicam muito vivendo desse jeito, mas na paternidade isso é pior porque você prejudica outras pessoas. Quando você se propõe a ser um chefe de família e você não tem esse dispositivozinho que eu vou falar, que eu já vou adiantando, que uma pré-virtude, né, que a gente chama de docilidade, que é um pré-requisito para que você consiga ser um pouco mais prudente na sua vida. Bom, então já confere se você está inscrito, compartilha isso com outros pais que você acha que vão se beneficiar disso e vamos para cima. Bom, qual que é a questão aqui, né? A gente tem a arrogância como sendo o oposto, uma das formas de você negar, né, a virtude da prudência. O que é a prudência? A prudência é você ponderar, ter a exata noção de quais são os fatores que estão ali presentes em determinada situação, avaliar aquilo de uma forma racional, né, e tomar a melhor decisão. Isso é a prudência. Tá? Isso é essencial para qualquer coisa. Na paternidade ainda nem se fala, né? Só que qual que é o problema? O problema é que essa arrogância te impede de entender quais são os fatores que estão em jogo nas situações quando elas se apresentam. E aí a gente tem o problema do efeito Dunning-Kruger, né? Que isso aqui, algumas pessoas, né, já ouviram falar disso, outras talvez estejam ouvindo pela primeira vez, e aí eu vou explicar isso com um pouco mais de calma, porque a gente tem duas coisas para falar aqui. O efeito Dunning-Kruger e os estágios de competência, que elas estão intimamente ligadas, e eu queria trazer esses dois aqui exatamente para você exercitar a questão da humildade e a questão da docilidade, para que você seja cada vez mais prudente. O que é o efeito Dunning-Kruger, então, né? É um efeito, é um fenômeno que acontece que quanto menos uma pessoa sabe sobre determinado tema, mais ela tem confiança que sabe. Então você vai ter aí na tela um nível, né, que é do eixo vertical ali, que é o nível de confiança da pessoa, o quanto ela acha que ela entende, ou quanto ela confia que ela entende de determinado assunto. E no eixo horizontal, o real conhecimento dela. Então, quanto mais para frente ali, maior o conhecimento, quanto mais próximo, né, do ponto zero ali, menor o conhecimento. E o eixo vertical, a mesma coisa, né? Quanto mais alto ali, quanto mais para cima, mais confiança a pessoa sente, e quanto mais para baixo, menos confiança a pessoa sente. Então, qual que é o problema? Existe um morro ali, tá vendo? Do primeiro estágio, que é o estágio zero, onde você confia zero e sabe zero. Que é o estágio ali, hã? Tipo, hã? Que diabo é isso, né? Quando você vê uma coisa pela primeira vez. Conforme você adquire um pouquinho de conhecimento, veja que você anda um pouquinho para a direita ali no eixo horizontal, dá um pico gigante de confiança. E aí tem aquela frase, né? Eu sou o cara, porra, eu saco tudo isso aqui, eu sei isso aqui, eu manjo demais. Por quê? Porque você adquiriu um pouquinho de conhecimento e você não faz ideia do quão amplo é aquele assunto ainda. É uma forma de que o cérebro tem de simplificar aquilo que você está aprendendo e que, no geral, são coisas mais complexas e que o seu cérebro tende a simplificar para facilitar a sua vida. Então, nessa simplificação, o que acontece é que você vai achar que você está sinistro.
Porque você não tem ideia do tamanho da complexidade do negócio. Conforme você... E esse é o problema, né? As pessoas param aí. As pessoas não vão mais pra frente. Elas param, né? Isso aqui eu já entendo. E aí é a galera que eu falo, né? Que fica aprendendo sobre paternidade com uns cortezinhos tosco, com musiquinha emocional, né? As musiquinhas muito... que tocam, né, a alma do cara, o cara se emociona, aí tem o Pianjas falando que as coisas bonitas, né, e tal. E aí ele para nisso, né? E aí ele, porra, sou um excelente pai, né? E aí, só que o que acontece? Quando ele se debruça sobre um livro técnico, uma Montessori da vida, ou uma Catherine Lecuyer, ou do Dr. Leonard Sachs, né, que é um médico da família americano, tem uns livros excelentes sobre criação de filho. Ele começa a se adentrar nisso daí, aí você vai ladeira abaixo ali, né? Putz, é mais complicado do que eu pensei. E se você continuar aprendendo, você vai cair no fundo do poço ali da confiança. Puta que eu pariu, não sei absolutamente nada. Esse negócio aqui realmente é complicado. E aí tem duas opções. Ou você continua se dedicando para aprender, e aí aquela curva começa a subir. Porra, tá começando a fazer um pouco mais de sentido. Começando a entender aqui algumas coisas, sei lá, eu acho que tá ligando aqui o Tico e o Teco, de alguma forma tem umas coisas, é meio difícil ainda, mas tem umas coisas começando a fazer sentido na minha cabeça. E aí, no final, né, quando você já realmente está masterizando aquilo, tá bom, eu sinto que eu sei alguma coisa. Percebe que o nível de confiança desse último ponto, né, ele ainda tá abaixo daquele primeiro lá de cima, de quando você achava que você era o cara que você não sabia bosta nenhuma. Por quê? Porque sempre fica um nível de desconfiança quando você já se debruçou sobre muitas coisas e já estudou sobre muitas coisas, sempre tem um nível de desconfiança que é saudável, que é assim, cara, o que será que eu não sei direito ainda? E você não se ilude em relação àquilo que você sabe. Então, percebe que o nível final ali, e se você continuar aumentando seu conhecimento, vai aumentar muito pouco naquele nível de confiança final ali. Eu sinto que eu entendo alguma coisa, mas pode ser que venha coisas muito diferentes que eu ainda não entendi, eu não sei, sabe? Você fica sempre com aquele pé atrás no sentido de, pode ser, bom, hoje em dia tá beleza em relação ao que eu sei, mas pode ser que tenha um monte de coisa aí que eu esteja negligenciando, vai saber, né? Então esse é basicamente o efeito Dunning-Kruger, né? É como você internamente se comporta em relação àquilo que você sabe. Então, esse pai que para no primeiro nível ali, ele aprendeu 2 ou 3 coisas no Instagram, ele recebeu esse conteúdo como com uma edição muito boa, umas músicas legais, uma frase emocionante, umas frases de efeitos boas, né? Então ele acha que aquilo é a mais profunda sabedoria que é possível de existir na paternidade. Então, o que acontece com esse pai? Ele se fecha completamente em relação a corrigir aquilo que ele está aprendendo ou se aprofundar naquilo e em relação ao amadurecimento dele. E por que isso acontece? Porque ser competente em qualquer coisa na vida segue basicamente 4 estágios. É por isso que você fica preso naquele pico de confiança se você não se aprofundar. Porque existem essas coisas, porque existem esses níveis de competência e se você não ficar esperto, você fica preso para sempre no nível mais baixo. Quais são esses níveis de competência, né? Você tem um nível que é o primeiro estágio, que é o estágio onde você é um completo idiota, que se chama de incompetência inconsciente. Você não sabe o que você não sabe. Você não consegue aprender porque você nem sabe exatamente o que está te faltando. É o estágio inicial de praticamente qualquer coisa. Ou o estágio inicial do arrogante. Porque o arrogante, ele não consegue entender que existem coisas fora da alçada dele e que podem ser importantes. Então, ele não vai acessar essas coisas, porque ele não compreende que aquilo existe. Ou ele não compreende a possibilidade daquilo existir. O segundo estágio, a gente já vai para a incompetência, mas consciente. Que é quando você tá lá no fundo do poço, na curva, né? Que você tá assim, cara,
eu realmente sou incompetente, mas eu tenho ciência do tamanho da minha miséria. Eu tenho ciência de que existe um mundo de coisas que eu preciso, né, se eu quiser ser competente realmente, um mundo de coisas que eu preciso abarcar, isso aqui vai dar um puta no trabalho. Então, ou eu decido arregaçar as mangas e estudar aquilo ali, e colocar na prática, e tentar, e testar, enfim, para eu deixar de ser um incompetente, mas pelo menos agora eu já tenho consciência da minha incompetência. A maioria das pessoas, para a maioria dos assuntos, não chega nesse nível. E é por isso que as discussões que você vê na internet, tanto sobre política, futebol, qualquer assunto, literalmente qualquer assunto, são de pessoas completamente retardadas, porque são incompetentes e inconscientes daquilo que lhes falta. Quando você chega nesse segundo estágio aqui, já tá melhor, porque você sabe o tamanho da sua burrice. Então talvez você tenha um pouco mais de prudência na hora de afirmar coisas assim, cara, sei lá, eu não sei o que esse cara sabe, talvez ele saiba coisas que eu não sei. Então já começa a aparecer um pouquinho de humildade nisso aqui. No terceiro estágio, que é a competência consciente, é quando você, aos trancos e barrancos, já começa a entender alguma coisa, já começa a fazer algum sentido, mas você fica assim, cara, pode ser que eu esteja deixando alguma coisa passar, enfim, eu consigo me virar, eu consigo conversar sobre isso aqui, consigo entender alguns pontos distintos e colocar eles para conversar, consigo abstrair algum sentido daquilo. Existe um componente dialético quando você chega nisso aqui, que é conseguir pensar em algumas coisas diferentes e tentar tirar a síntese daquilo, né? Então, esse terceiro estágio aí é o mais raro ainda, né? E existe o último estágio, que é a competência inconsciente. O que é isso aqui? Você já tá tão foda no negócio, você já tá tão automático, que você é competente sem ficar pensando demais naquilo. Você realmente conseguiu masterizar esse conhecimento, essa habilidade, a ponto de você não precisar prestar atenção para fazer aquilo bem. O melhor exemplo, que é mais comum para todo mundo, eu imagino, é a questão de dirigir, né? A competência consciente é quando você está aprendendo, você já consegue tocar o carro, você já consegue dar uma volta no carro, você já consegue, mas você ainda precisa ficar raciocinando muito. Você não consegue ter muita noção do trânsito no geral. Você precisa, cara, você fica travado. Às vezes uma música alta te incomoda. Às vezes alguém conversando te incomoda. Por quê? Você está numa competência consciente. Você precisa gastar energia para se concentrar naquilo para fazer direito. Então, às vezes, alguém te chama a atenção, alguém conversa com você, ou a música tá alta, você às vezes esquece de olhar no retrovisor, às vezes quase bate, sabe? Você ainda não tá naquele período, naquele estágio do flow, né? Quando você flui inconscientemente naquilo. Quando você tem 10 anos de carteira e de direção, tem prática, algumas pessoas não conseguem, né? Mas a tendência é que você fique com uma competência inconsciente, você nem percebe que você está fazendo aquilo. Você olha os 3 retrovisores ao mesmo tempo, ouve música, conversa, passa marcha. Se você for parar para pensar, são coisas complexas assim, em termos de mecânica enfim, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Olhando o trânsito, prestando atenção se algum carro que está parado vai sair, se vai virar alguém do nada, se tem um motoboy vindo do lado cego. Isso tudo dá trabalho, né? Mas quando você tem isso de forma competente inconsciente, que é o estágio maior, você realmente está bem tranquilo e nada disso te incomoda. Com a paternidade, é basicamente isso também, né? E por que as pessoas não saem do incompetente inconsciente? Porque ela, de novo, ela não sabe o que ela não sabe. Ela simplifica tudo como uma forma de defesa do cérebro dela e ela não consegue abstrair, não consegue, a imaginação dela não consegue alcançar que existem coisas além daquilo ali. Então, esse pai, ele é um pai completamente cego. E aí, como a criança também é uma criança que precisa de alguém para guiar, ou seja, ela também, em termos de consciência e competência, ela também está cega, né, nesse mundo, pelo menos durante a infância. Então, você tem literalmente o caso de um cego guiando outro cego. E aí aquela máxima, né? O ignorante,
Ele confia demais na opinião dele, porque ele não consegue entender que existe uma verdade objetiva em relação àquele assunto. Mas aí veio Santo Tomás de Aquino e deu a pill, né, a red pill máxima sobre esse assunto. Ele vai falar que a prudência, ou seja, racionalizar todos os fatores e tomar uma boa decisão apontando para o bem, ou seja, ser prudente, exige docilidade e exige humildade. E aqui a gente começa a resolver o problema, cara. Porque o resultado disso é uma disposição para você aprender aquilo que você não sabe. Ou seja, a gente pode concluir que não existe prudência sem humildade, não existe prudência sem docilidade e não existe paternidade séria sem reconhecer os limites daquilo que você é capaz de fazer ou não. E como diz São José Maria Escrivá, né, você começa por querer ser melhor e aprende com quem sabe te ensinar. E se você finalmente entender que você precisa de ajuda com a sua questão da paternidade, com o seu casamento, com a sua vida de chefe de família no geral, você vai clicar no primeiro link aqui embaixo, que é do Chamado Paterno, que é o meu treinamento para chefes de família como você, que quer aprender a guiar sua família, liderar sua família, baseada em coisas que estão aí há 3.000 anos fazendo bem para as pessoas que dominam isso, que é basicamente uma ética de virtudes. E aí você vai assistir às aulas, você vai colocar as coisas na prática e você vai ser um chefe de família muito melhor para construir realmente um legado com a sua família, ao invés de ficar no achismo para sempre, ao invés de ficar de rios em rios do Pianges e desses caras aí. Aliás, eu tenho um vídeo falando sobre o Pianges, qual que é o meu problema com ele. Meu problema com ele não é pessoal, tá? Meu problema com ele é de ideias. E aí eu vou deixar aqui o card do vídeo que eu falo dele, né? Que, na minha modesta opinião, ele tá tentando ser mãe, na verdade, né? Então eu destrincho esse argumento. Eu acho que é aqui ou aqui, um dos dois, vai aparecer aí o card para você assistir esse vídeo. Então vamos fazer aqui um passo a passo para a gente conseguir chegar na resolução desse problema, certo? Primeira coisa que você precisa fazer é admitir que você pode estar errado. E aqui é o começo da questão da prudência, né? Todo crescimento, em qualquer área da sua vida, e na paternidade vai ser a mesma coisa, ele vai começar com uma frase simples, né? Você olha no espelho e fala para si mesmo, talvez eu não seja tão bom quanto eu acredito. E aí você abre as portas da docilidade para que você consiga aprender coisas em qualquer campo. Sem isso aqui, sem admitir que você pode estar errado, você vai ficar preso naquele estágio 1 para sempre, que é o incompetente inconsciente, onde você não faz ideia do que é que existe lá fora para ser abarcado ou para ser aprendido sobre determinado assunto. O segundo passo é você entender aqueles 4 estágios da competência, né? E aí você precisa identificar onde você está. Afinal, você só vai conseguir andar, né, subir essa escada aí, se você entender onde você se situa agora. Na paternidade, quando você faz isso, é aquele pai que você olha e você percebe claramente que é ele que é o dono da situação em relação aos filhos. É ele que comanda e os filhos que seguem. Eu não estou dizendo aqui que os filhos vão ser uns robozinhos parados, sentado, que fica só obedecendo, não é isso não. Às vezes uma brincadeira, uma correria, que você está brincando com seu filho no meio da rua, não sei o que lá, mas você percebe que você é dono da situação. Eles olham para você para buscar referência. Eles olham para você para saber se pode fazer tal coisa ou não. Eles olham para você para saber se você está se comportando de uma certa maneira e como eles devem se comportar a partir daquilo. Então é esse nível de consciência e que a gente precisa chegar, né? O seu papel como chefe de família é ir subindo essa escada. Terceiro passo, aplique o antídoto da arrogância, que é a docilidade. A docilidade ela não é uma submissão, né? Na verdade, a docilidade é um bom uso da inteligência. Eu não sei se você já ouviu falar da frase que meu pai repetia muito isso, né? Eu cresci ouvindo essa frase a vida toda, que é a questão de quando
um burro fala, o outro abaixa a orelha, né? Que quando tem alguém falando, você cala a tua boca e presta atenção. Esse tipo de coisa é uma atitude ativa de quem busca ouvir mais, de quem busca observar mais e quem entende que pode aprender com pessoas mais experientes ou num estágio mais avançado daquilo que você quer. E de alguma forma isso vai filtrar a sua impulsividade, porque você vai se habituar a raciocinar em cima daquilo que você quer. A docilidade, ela é uma aptidão que vai te tornar pronto para receber o ensino, para receber lições, para receber coisas que vão te fazer mais inteligente, que vão te dar mais ferramentas na hora de tomar decisões. Então é fazendo isso que você consegue ser mais prudente, ou seja, recolher informações sobre a situação para agir de acordo com o bem. O quarto passo é aprender a ouvir antes de decidir, porque mesmo quando você entende e já passou por certas situações várias vezes, talvez aquela situação específica seja uma situação diferente. Às vezes é a mesma situação, mas aí você entende que tem um elemento diferente ali. Então, essa coisa de ouvir e de absorver informações da realidade antes de tomar qualquer decisão, ela é importante. Um exemplo clássico é quando você já dirige numa estrada que você conhece muito bem. Você conhece muito bem o trajeto, mas você não sabe em qual condição aquela estrada está. Não é à toa que a maioria dos acidentes eles acontecem não em estradas desconhecidas, mas próximo de casa. Quando você está chegando na sua casa, que você relaxa, faz isso aqui eu conheço. Geralmente é quando dá o acidente. Por quê? Porque pode ter um buraco novo na pista, pode ter um animal morto no meio da pista, pode ter um acidente, pode ter alguma sujeira na pista e que vai fazer seu carro patinar. Pode ter um monte de fatores que é a mesma estrada, é o mesmo caminho, é o mesmo trajeto, mas os fatores que estão ali são diferentes. Isso vai acontecer na sua família, com seus filhos, o tempo inteiro. Às vezes o seu filho, você tem um filho que é mais impulsivo, que é mais nervoso. E aí, geralmente, quando ele bate no irmão, é porque ele errou, né? Que ele é mais agressivo, sei lá, tem mais essa energia física, né? Só que numa determinada situação, quando ele bateu no irmão, talvez não seja um problema com ele. Talvez o irmão tenha mexido com ele antes. Talvez o irmão tenha falado alguma besteira, talvez tenha feito alguma coisa. Então, se você já chega com aquela ideia de que, fulano bateu no outro, então a culpa é sempre dele porque ele é mais esquentado, você vai cometer injustiças o tempo inteiro. Então, quando você aprende a ouvir as situações para conseguir agir, o que você vai fazer é, primeiro, absorver a realidade da coisa, a realidade concreta. Segundo, você vai interpretar com mais clareza, porque você vai ter mais informação. E terceiro, você vai conseguir agir com muito mais sabedoria naquela situação específica. Então, ouvir e aprender na situação vai fortalecer as suas decisões. E o quinto passo é que você precisa se tornar um aprendiz de forma permanente. Porque quando você é um pai arrogante, você estaciona naquilo ali para sempre. O pai prudente, ele está sempre evoluindo em relação a formas melhores de tomar decisões. Então, é aquela coisa, né? A docilidade, ela te mantém em movimento, ou seja, ela te mantém aprendendo. E a prudência te mantém no caminho certo, tomando boas decisões. Bom, e para fechar com chave de ouro, eu queria deixar aqui um exame de consciência pessoal para você, para que você consiga fixar melhor o conteúdo dessa aula. Eu queria trazer uma dica antes, que é para você fazer isso em texto, tá? Você pega uma folha de papel, um caderno, alguma coisa, e anota essas questões, e aí depois você responde elas em escrita. Porque eu acho que você vai fixar melhor, você vai entender melhor e aprender melhor desse jeito. Mas se está com pressa, sei lá, consegue fazer mentalmente, faz mentalmente mesmo, mas tenta parar um pouquinho, porque são 10 minutos que vão fazer uma diferença grande em como você absorve isso aqui. Primeiro, eu realmente estudo sobre paternidade ou eu estou imerso num conteúdo superficial? A questão é o seguinte, cara, ninguém é obrigado a ficar estudando nada. Paternidade é um assunto que eu gosto muito, então eu estou sempre estudando porque eu acho legal, eu acho interessante, eu acho importante. Eu gosto de entender construção de obediência, de autoridade, desenvolvimento infantil,
formação de caráter. Eu gosto dessas coisas, eu estudo com felicidade, na verdade. Mas tem gente que não gosta, e tudo bem, sabe? A questão é o seguinte, se você realmente estuda, você está apto a conversar sobre, dar opiniões e tudo mais. Se você só gosta do conteúdinho superficial, emocional, que te faz ficar emocionado, feliz e tal, beleza. Só não fica dando opinião sobre as coisas que você não está aprofundando. É simples, né? Ninguém é obrigado a entender, sei lá, de política, de economia, de futebol, de não sei o que lá, de nada disso. Só seria um lugar muito mais legal, o mundo, se as pessoas que não decidem gastar nem um minuto para entender nada disso, se elas ficassem caladas na hora de discutir isso. Deixa para quem entende, deixa para quem estuda. Além disso, você tá dando um péssimo exemplo para os seus filhos, porque eles vão começar a falar esse monte de merda o tempo todo e vão replicar esse comportamento. Então, cara, eu não quero estudar paternidade. Beleza, tá tudo certo. Só evita ficar cagando regra demais, porque você vai estar falando merda. Ou fala assim, não, cara, realmente eu quero estudar, eu gosto de estudar e tal. Então, realmente, estude, tá? Sai do superficial, sai do Instagram, vem pro YouTube para ter aulas maiores, vai para uns podcasts maiores com especialistas, com pessoas que entendem. Tem o chamado paterno aqui no primeiro link da descrição que vai te dar esse atalho, vai te economizar muito tempo. Então é isso, tá? Beleza. Eu realmente estudo ou eu tô só no conteúdo superficial? Segundo, eu tenho mentores. Uma vez que você decidiu que vai estudar, você vai precisar de mentores, né? Aquele arquétipo do velho sábio, né? Tem que ter alguém que vai te orientar pelo caminho. Nem que seja algum autor que você confia. Eu já citei alguns aqui, né? Montessori, Lecuyer, Leonard Sachs, tem outros, né? John Tyson. Tem bons mentores e tem podcasts muito bons. Tem o meu podcast, tem o meu curso, enfim, tem um monte de coisa. Você precisa de mentores, tá? Essa ideia de que você vai simplesmente brotar com conhecimento de uma forma meio intuitiva, esquece isso, tá? Você vai precisar de gente mais experiente que você para te ensinar. Terceiro, eu admito os meus erros ou eu tento justificá-los? Quando você admite os seus erros, primeiro para você mesmo, né? Na frente do espelho, depois para sua esposa quando você faz alguma cagada, ou para os seus filhos, que é mais raro, né? As pessoas não têm o hábito de admitir os erros para os filhos e pedir desculpa, enfim. Quando isso acontece, você não só está sendo mais honesto com você mesmo, e aí você tem a possibilidade de aprender mais, mas você também está ensinando isso para os seus filhos, porque eles não vão seguir o que você fala, eles vão copiar a sua forma de agir. Se você tem essa humildade naturalmente na hora de tocar a sua vida, você vai estar ensinando esse bom hábito para os seus filhos. Então é muito importante que você admita seus erros com frequência e consiga mudá-los, né? Ao invés de ficar justificando, não, veja bem, mas é porque não, irmão. É que você fez merda, tá? Abaixa a cabeça, pede desculpa e parte para a próxima. Quarto ponto, eu escuto antes de decidir coisas. Isso aqui é muito importante porque cada ação que você toma, ela pode ser a mesma ação, só que o contexto às vezes é diferente. Se você não ouve ou você não absorve da realidade quais são as informações que estão ali, você vai tomar decisões erradas toda hora. Um exemplo que eu gosto de dar é em relação às estradas que você dirige com frequência, que você já conhece. Muita gente acaba sendo imprudente na hora de dirigir nas estradas que mais conhece, porque tem na cabeça que, não, isso aqui eu já estou acostumado, está perto da minha casa, eu já estou acostumado, eu conheço de cor e salteado. A estrada é a mesma, a rua é a mesma, mas você não sabe se tem um buraco novo, você não sabe se tem um bicho morto ali no canto. Quando você acabar de fazer a curva, você não sabe se tem um caminhão parado ali, está atravessado na pista. Quando você está passando em algum lugar que você conhece, você não sabe se o chão da pista está mais sujo, tem mais poeira, se pode derrapar. Você não vai saber disso. A estrada é a mesma, mas o seu cuidado na hora de entender a situação, ele precisa estar sempre sendo renovado. Isso acontece com nossos filhos também. Por exemplo, você tem um filho que é um pouco mais estressado, um pouco mais enérgico, e no geral é ele que bate no irmão, né? Quando tá ali brincando, discutindo e tal.
Às vezes, cara, vai acontecer de você chegar já dando esporro nele. Por exemplo, você ficou sabendo, lá na sala gritaram, fulano me bateu. Você já vai chegar dando esporro no menino só porque ele já tem esse hábito, mas talvez daquela vez ali específica, o outro irmão mexeu com ele ou bateu nele antes. E aí você precisa entender que apesar de que a situação é a mesma, ele está batendo no irmão, mas pode ter várias causas, pode ter várias circunstâncias. Então é importante que você absorva isso de uma forma paulatina, ou seja, com constância, com frequência. Senão você vai cometer erros de julgamento. Tá? Então a pergunta é, eu escuto antes de decidir? Eu já saio decidindo igual uma mula desgovernada? Quinto, eu estou disposto a abandonar as minhas opiniões ruins? Isso aqui é surreal, cara, porque a gente vive num mundo onde as opiniões são elevadas às condições máximas de existência do ser humano. E, na verdade, as suas opiniões e um saco de bosta atrás da porta é exatamente igual. Não serve para nada. O que você tem que estar atento é qual é a verdade que rege aquele contexto ou aquela situação. Quais são as verdades sobre a paternidade? E aí você vai se submeter àquelas verdades, e se as suas opiniões discordam daquelas verdades, você vai abandonar as suas opiniões. E aí você realmente começa a amadurecer, a melhorar, a ser um chefe de família melhor. Bom, então essa é a chave da transformação que você precisa, né? A arrogância vai te deixar estagnado, mas a docilidade vai te formar como homem e a prudência vai te fazer um líder melhor. Então, esse é o recado de hoje. Muito obrigado e até a próxima.